Hoje eu quero falar de um assunto que muito cristão conhece, mas acaba vivendo de uma maneira errada, né? Que é a oração. Mas antes, já te convido, meu nome é Helena, eu tô fazendo uma série aqui de fundamentos da fé. Todo cristão precisa saber basicamente aquele beabá, que a gente precisa saber da nossa fé, tá fundamentado, em que nós estamos fundamentados, oração, o que é evangelho, o que não é, arrependimento, pecado. Então, se você se interessa por esse assunto, primeiro eu já vou te pedir, curte aqui, porque a plataforma entende que você considera esse assunto relevante e vai te mostrar ainda mais esses conteúdos. Compartilha com mais uma pessoa pra edificar a vida dessas outras pessoas também. E já me segue pra gente maratonar juntos. Vamos lá. Eu não sei se você já viu aquelas pessoas que começam a oração falando assim: Santíssimo Deus, que não sei que lá, da Trindade. E começa num jeito que você fala assim: meu Deus, essa pessoa tá tentando impressionar Deus? É isso mesmo? Porque às vezes parece que as pessoas querem impressionar Deus, parece que as pessoas estão tentando provar alguma coisa pra Deus e cara, não é muito mais orar. Não é você exatamente carregar uma culpa de tentar performar bem. É você ter uma oração sincera diante de Deus. E talvez se você tinha essa ideia, eu já quero quebrar suas expectativas logo no início desse vídeo, sabe? Oração não é você performar pra ser aceito por Cristo, principalmente. Oração é um relacionamento que você já tem com Ele, porque você sabe que você já foi aceito por Ele. Então, quando você começa a partir dessa perspectiva, você muda até o cenário, a forma como você ora. E eu vejo alguns problemas nisso que eu vou falar pra você. Tem gente que leva a oração como se fosse um teatro, um peso. Você vê que quando as pessoas vão orar, elas fazem uma impostação da voz, muda a postura, muda o fato, muda como que vai falar, a forma, a gravidade, muda tudo. E isso é exatamente um confronto que Jesus fazia diretamente em Mateus 6. Ele diz: quando orares, não sejais como os hipócritas que gostam de orar em pé para serem vistos. Ou seja, tem uma forma, existe um jeito de orar que é pecado, e as pessoas não entenderam isso. E aqui não é o ato de você falar com Deus, é porque a motivação dentro, ela tá corrompida, a pessoa tá fazendo isso para ser vista e não para realmente ter aquele relacionamento com Cristo. Jesus, ele também fala dos que pensam que por muito orarem serão ouvidos. Então assim, tem uma forma que a gente precisa fazer para ser aceita essa oração. E aqui você precisa começar a entender isso. Deus, ele não vai se impressionar com o volume, com o que você vai estar vestido, com o que você vai estar fazendo. Ele se impressiona e ele não é nem se impressiona a palavra certa, ele se move pela vontade soberana dele. Então ele não quer que a gente ore a ele como se nós fôssemos atores. Ele quer que a gente ore como se fosse filhos, como se tivesse uma conversa, igual eu tô tendo aqui com você. E qual que é a raiz de tudo isso que eu vejo, né? Por que muita gente tenta performar na oração? Eu acredito que muitas vezes seja por medo. Medo de ser rejeitado, medo de não estar à altura, medo muitas vezes de não ser aceito. E aqui, a oração, ela acaba virando um instrumento de autopreservação. Então, Deus, olha aqui como eu tô indo. Olha a minha oração como tá indo. Tá bem, então por favor me abençoe. Você entende que tem problema em tudo isso? Você precisa entender que Cristo, Jesus Cristo, ele é o nosso fundamento. E ele abriu o caminho para que nós pudéssemos orar dessa forma. Cristo é exatamente isso. Você entender que a sua oração não começa em você, ela começa em Cristo. Olha o que diz em Hebreus 10. A Bíblia diz que nós temos plena certeza de fé para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Isso aqui significa que você entra na presença de Deus não é pela sua força, nem pela sua disciplina. Você entra porque a obra foi consumada em Cristo. Uau! Isso aqui é sensacional. Então, você precisa entender que quando você ora, você não tá orando pra ser aceito, porque você tá batendo numa porta, você precisa entrar e quer ser aceito, recebido. Você ora porque você tá entrando como um filho, que a porta já está aberta, já foi aberta lá na cruz do Calvário. E aqui também entra algo muito legal, né? Porque Jesus, ele nos ensinou uma oração modelo. A oração modelo não começa assim, juiz nosso, não começa chefe nosso, ela começa Pai nosso. Isso não é poesia, gente. Isso aqui é a graça do evangelho. É a obra da cruz que Jesus fez por nós. Tá, Helena? Mas o que é a oração na prática? A oração na prática, pra mim, ela é um relacionamento. Um relacionamento onde ela tem 3 fases. Primeiro, a presença. Você acha que a oração é só você chegar e sentir algo? Não. Mas relacionamento não é só você sentir. Quando você pega um relacionamento, homem e mulher, nem todos os dias você tá amando, mas você está ali presente. Você está de corpo e alma presente. Isso também se faz na oração. É estar presente. Não somente fisicamente, mas emocionalmente. Quantas vezes você tá aqui, mas tá com a cabeça distante, tá longe? Isso aqui já vai um plus advanced da caminhada. Tem dia que você vai dobrar o joelho e você não vai sentir nada. Mas isso é fé. É falar, pai, eu não sinto nada, mas eu tô aqui. E isso é fé e a gente tem que produzir essa maturidade, chegar nesse nível de maturidade. A segunda marca que a oração ela precisa produzir em nós é a verdade. Uma verdade sem máscara. Não é você entrar na oração e você fingir alguma coisa, é você parar de fingir. Quando você entra na oração, se você estiver fingindo ou tentando esconder alguma coisa, você realmente vai parar com isso.
Você vai estar ali de corpo e alma presente. O salmista ensina isso. Olha como Davi orava. Davi orava na alegria, na tristeza, com medo, com indignação, com dor, com confusão. Ele orava com tudo. E ali é o modelo pra gente. Não é só uma linguagem bonita, é um contexto de um coração contrito e exposto. Exposto no seu dia bom, exposto no seu dia mal, exposto no seu dia ruim também. E a terceira marca que a oração ela precisa produzir em nós é a dependência. Dizer pra Deus, Deus, eu não sou autossuficiente. Eu não consigo. Eu tenho humildade pra reconhecer e admitir que eu preciso de ti. Eu careço da tua presença porque sem ela eu morro. E aqui eu deixo uma dica muito simples pra você começar a orar de forma profunda mesmo, pra Deus. Toda vez que você começar a sua oração, você não começa em você começa em Deus. Pai, tu és santo. A oração modelo nos ensina isso. Tu és santo, tu és bom, tu és fiel. Isso reorganiza o seu coração e principalmente as motivações. O segundo passo é você confessar. Confessa. Sem usar máscara, sem fazer teatro. Pai, eu pequei, eu errei. Eu me senti assim. Confessa o que você tá sentindo. Eu assisti uma pregação expositiva de um pastor aqui na internet que ele falava assim: você já tentou fazer as orações mais ruins, mais lixos, mais banais, no sentido de são orações que não são orações bonitas, é realmente você expressar o que você tá sentindo. Quantas vezes eu já me deleitei no chão do meu quarto, falei assim, eu tô sentindo isso, eu me senti dessa forma, essa pessoa fez tal coisa e eu me senti assim, Deus, e eu quis agir dessa forma. Então assim, é você realmente não mascarar, você falar como você tá sentindo. E um terceiro passo é você parar de barganhar, tá? Para de, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Mas eu vou fazer um propósito, não sei o que lá, não sei o que lá. Não. Para de tentar embarganhar, para de tentar manipular Deus, que Deus você não consegue manipular. A criatura não consegue manipular o Criador. Para de fazer essas coisas. Você tem que falar, pai, eu preciso da tua vontade. E ela tem que ser soberana na minha vida, independente do que eu faço ou deixo de fazer. E o quarto passo, você não termina com ansiedade, você termina descansando, confiando que o Senhor, Ele vai fazer e Ele vai continuar sustentando a tua fé. Essa confiança que você tem de descansar em Cristo quando você ora. E tenha sempre em mente, a oração, ela não foi feita pra mudar Deus, a oração, ela foi feita pra mudar você. Quando você ora, você quebra o seu orgulho, as suas prioridades, muitas vezes a mágoa, você tem mais fome da palavra, fortalece a sua fé, tudo. É por isso que às vezes Deus não dá o que a gente pede, Ele simplesmente dá algo melhor, maturidade, da dependência, da santidade, da sabedoria, pra você ganhar infinitamente mais daquilo que você pede. E se hoje você tá travado, se sentindo culpado porque não sabe orar, deixa eu te lembrar uma coisa, o Pai não mede a sua oração por eloquência, Ele mede a sua oração por afiliação, e essa afiliação você já tem, só precisa receber. Beijo.